Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 107. Deus salva de todas as tribulações. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou da sua tribulação. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em deserto e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em leções de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio, por toda parte, fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor.
Glória a Deus. Um salmo maravilhoso. Traz para nós a reflexão que o Senhor é um Deus maravilhoso que salva de todas as tribulações. Ele vem chamando a atenção para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ao longo desses salmos, temos falado imensas vezes que a misericórdia do Senhor dura para sempre e é o motivo de não sermos consumidos. E aí, esse salmo é bem longo, tem 43 versos, na verdade, né? Mas vem falando sobre o povo que congregou entre as terras, né? Andaram errantes pelo deserto, pelo ermo, sem achar cidade que habitassem. Mas aí os 6, ele diz, então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-o pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, né? Então isso é maravilhoso, o Senhor sempre socorria na hora da tribulação. Aí no 11 ele diz, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da sua tribulação. Novamente, o Senhor deu livramento. E lá no verso 15, ele diz, rendam graças ao Senhor novamente, por sua bondade, por suas maravilhas, né? Para com os filhos dos homens. E aí, ele diz no 17, os estudos, por causa do seu caminho de transgressão, serão afligidos. Então, todas as vezes que nós aborrecemos a Deus com maldade, né? Sem a obediência, Ele permite muitas coisas em nossa vida. Então não é Deus que castiga, somos nós que procuramos, porque eu sempre gosto de lembrar que a vida é feita de escolhas e consequências, né? Por isso a Bíblia nos chama para prestar atenção aos caminhos de Deus, para os seus conselhos, para deixá-lo como guia da nossa vida. A Bíblia nos ensina tantas coisas, ou melhor, a Bíblia ensina tudo. Se a gente atentar para a vontade de Deus, a gente anda no caminho reto, no caminho certo, e assim recebemos as bênçãos de Deus. Mas assim como o povo de Israel pecava sempre, desagradava a Deus, eles se corrompiam, iam após outros ídolos, deixavam os mandamentos do Senhor, mesmo vendo as maravilhas de Deus, eles se alegravam, mas depois caíam de novo. Isso é a natureza humana, mas que nós possamos entregar a nossa natureza, a transformação do nosso espírito pela revelação da palavra de Deus e através de Jesus Cristo, que veio nos trazer o direito à salvação pela graça, já não mais pela lei, né, que merecíamos muitos castigos, mas pela graça, mas sem confundir a graça, porque as bênçãos de Deus estão atreladas à obediência, a buscar ao Senhor, não é? E aí ele diz no verso 22, ofereça um sacrifício de ação de graças e proclame com júbilo as suas obras. Devemos estar sempre buscando ao Senhor, rendendo graças, louvando a Deus por tudo, por todos os seus feitos, por cada dia de vida, não é? Então, no 28, novamente ele repete, então na sua angústia clamaram ao Senhor, né? Ele faz cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegram com a bonança e assim levou o desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Louvado seja Deus, exaltem-no, porque Ele converte os rios em deserto, mananciais em terra seca, mas Ele também converte deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. O Deus poderoso que fez tudo isso no passado, Ele pode transformar a tua situação, Ele pode transformar a tempestade da tua vida, Ele pode transformar essa situação que você está vivendo, assim como Jesus naquela festa de casamento tinha acabado o vinho, Ele mandou encher as talhas de água e Ele transformou a água em vinho, porque Ele transformou o desespero daquela festa, a falta, Ele transformou aquela situação difícil numa situação de alegria, e ali veio o vinho melhor do que o que fora oferecido antes, né? Então Deus continua convertendo situações. A situação de deserto que você está passando, Deus pode transformar em mananciais de água, porque Ele não mudou, porque Ele é o mesmo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é forte e poderoso, não é?
E aí, 38, ele diz, ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, né? Que nós possamos estar trazendo a lembrança, as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, para não esquecer dos seus benefícios, né? Como diz o Salmo 103, minha alma regozija-se no Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, né? Que a gente possa trazer à nossa memória todos os dias que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. O 41, ele diz: mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhes prospera famílias como rebanhos. Louvado seja Deus. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Louvado seja Deus, que nós possamos atentar a cada dia para a palavra do Senhor, para a Bíblia, dá um tempo da sua vida para prestar um pouco atenção, pergunta para Deus o que Ele quer para a sua vida, qual é o melhor, qual é o caminho, porque é bom andar diante do Senhor pela sua vontade, pela sua bondade, pela sua misericórdia, mas principalmente pelas suas instruções, para que possamos receber de Deus as bênçãos, porque Ele pode transformar a tua vida num abrir e fechar de olhos. Ele pode fazer um milagre relâmpago, mas Ele também pode te dar estratégias para que você saia dessa situação. Louvado seja Deus. Nós lembramos de Jacó quando ele estava ali fugido na casa de Labão, seu tio, ele foi fugido do seu irmão Esaú que queria matá-lo, e ele foi trabalhar para o seu sogro Labão, e ele disse para ele: olha, você vai trabalhar para mim, o seu salário vai ser as ovelhas, as que saírem malhadas são suas, porque nessa época se produziam mais as lisas, né? Ah, tá tudo bem. E aí ele fez, só que começou, ele fez a oração dele e Deus fez ele prosperar. As malhadas eram mais. E aí o seu sogro, o seu patrão, disse a ele: opa, vamos mudar esse negócio. Agora as malhadas são as minhas e as lisas são suas. Tudo bem. E ele orou ao Senhor, porque quando Deus quer fazer prosperar, não tem estratégia do inimigo, não tem pegadinha, não tem nada. E aí começou a prosperar novamente, né? Então assim o Senhor faz na nossa vida, quando nós atentamos para a sua vontade, quando atentamos para a sua palavra, quando esperamos nele, quando colocamos tudo diante dele, como Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu não sei o que é que está te causando ansiedade, eu não sei o que é que está te preocupando, eu não sei qual o problema na sua vida que está tirando o teu sono, mas lança sobre o Senhor. Porém, atenta para a sua palavra, tira um tempo para você ler a palavra de Deus, para você orar, para você meditar na lei do Senhor, e assim, com confiança, como aquela criança que se lança aos braços do seu pai de uma altura, e a criança não pensa se o pai vai pegar ou se vai escapar, se vai cair no chão. Não, isso é confiança. Então lança-se nos braços daquele que te criou, que tem todo o poder, e assim aguarda a vitória em nome de Jesus. Minha gratidão a você por ter chegado até aqui. Compartilha para abençoar a vida de alguém também. Deixa o seu like, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve para ajudar o canal e assim possamos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Beijo grande no seu coração e a minha gratidão.